Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia. Podem sentar-se. Dando sequência à nossa série de estudos, do livro do Padre Caldeirão, Prometeu, a Religião do Homem. Essa aula é uma continuação da aula anterior, que é a relação da Igreja com o mundo. Então, na aula anterior, nós vimos como essa relação foi instituída por Nosso Senhor, em dois ministérios, o ministério apostólico e o ministério meramente político. De modo que o ministério meramente político é constituído diretamente pelos homens e o ministério apostólico é constituído diretamente por Nosso Senhor Jesus Cristo. O ministério meramente político, embora conservasse nele aqueles aspectos que são próprios dele, ele deveria estar ordenado para os fins maiores do homem, que é a santificação, salvação das almas, e a glória de Deus. Então eu comentava com vocês na aula passada que o Estado moderno é exatamente o contrário, Ele não colabora para as virtudes do homem, pelo contrário, ele contribui para os vícios e não presta o devido culto a Deus, pelo contrário, ele promove a blasfêmia, como a gente pode ver repetidas vezes, o Estado moderno promovendo eventos, exposições em museus, sempre com o fim específico de ofender a Deus, fazer alguma blasfêmia contra Deus. Então nós fomos vendo também como essa ordem medieval, ela até certo ponto, ela é marcada, o fim dela, pela bula do Papa Bonifácio VIII, Una Sancta, e depois disso a rebeldia dos reis contra essa ordem estabelecida por Nosso Senhor, na qual o Estado colaboraria com a Igreja para a santificação e para a salvação das almas. Essa é a função do Estado. E a partir do fim da Idade Média, então, nós vamos ter uma inversão disso, uma insurreição do Estado contra essa ordem instituída por Nosso Senhor. O episódio marcado, a revolta do rei da França, Filipe o Belo, contra o pontificado de Bonifácio VIII, que marca essa ruptura. Então, a partir daí, nós vamos vendo que no meio católico vai se formando sempre aquelas tendências que nós chamamos de linha média, sempre procurando conciliar uma certa autonomia da Igreja, mas ao mesmo tempo reconhecendo que o Estado tem lá seus direitos e deve ter também uma certa autonomia com relação à Igreja. Marcílio de Pádua, depois Dante Alighieri, nós vimos na aula passada. Mas é importante a gente pensar numa coisa, um erro dos linhas médias e dessas pessoas que vão concedendo é não entender a revolução. A revolução, ela começa no céu, com Lúcifer, e ela só termina no inferno. A gente nunca pode esquecer disso. Então a gente nunca pode ceder à revolução, porque a revolução sempre vai exigir mais. Ela nunca se dá por satisfeita. Lembremos do rei da França, Luís XVI, durante o período revolucionário, em que ele ia sempre cedendo e a revolução sempre queria mais, até chegou ao ponto de exigir a sua cabeça. Então é assim, com a revolução não se pode negociar. E negociar com a revolução já é uma derrota. Então, o que nós vimos na aula passada foi que essas derrotas, elas foram sucessivas. E nós vimos também que Satanás, que é o principal inimigo de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem seus agentes na Terra. E esses agentes na Terra, representados pela sinagoga de Satanás, eles são os principais beneficiários dessa libertação que o Estado passa a ter com relação à Igreja. Nós vamos ver no final dessa aula, aonde é que vai dar essa liberação dos poderes do Estado com relação à Igreja. E nós já antecipamos na aula passada também, que toda essa doutrina conciliar, inserida na Igreja através do concílio, ela não passa de outra coisa senão uma ideologia a favor dessas forças ocultas, desses poderes ocultos que controlam a modernidade. E controlam a modernidade desde o seu nascedouro, ou seja, desde o fim da Idade Média. Então, quando a gente fala de forças ocultas que dominam a modernidade, observa que nós não estamos falando
do comunismo, né? Porque o comunismo é moderno, né? A força comunista é moderna. Nós não estamos falando da maçonaria, a maçonaria também é moderna. Nós estamos falando de uma outra coisa, né? São Paulo dizia, lá no início, né, da cristandade, no início da igreja, ele dizia que o mistério da iniquidade já está operando. Então são 2000 anos, né? Então é bom a gente entender isso, né? Que essas forças ocultas dos inimigos, né, de nosso Senhor Jesus Cristo operam há 2000 anos. E eles, né, durante a Idade Média, ficaram meio que relegados, sem poder de ação, porque a igreja ela tinha conseguido ordenar, né, as forças do mundo. Mas a partir do fim da Idade Média, essas forças começam, né, a se insurgir e se levantar contra a igreja. Então vamos vendo aqui, né? Século XV, Francisco de Vitória. Francisco de Vitória, né, que era um padre espanhol, vai fazer também uma concessão a esse avanço, né, do Estado contra a igreja. Então é ele que vai propor aquilo que a gente conhece como justnaturalismo, ou seja, a redução da ordem política ao direito natural. Nós vimos que a ordem política ela tem que estar direcionada para os fins últimos do homem, santificação do homem, salvação das almas e a glória de Deus. Agora não mais, né? A ordem política ela fica reduzida ao puro direito natural. Em latim, iugentium, ou direito internacional. Isso aqui é importante para a gente entender, né? Porque quando a gente fala hoje em governo mundial, né, essa ideia de um governo mundial, porque pensemos, o cristianismo, da maneira como Nosso Senhor, né, instituiu, né, a sua igreja e o ministério meramente político, é um mundialismo, mas é um mundialismo, né, pela conversão e pela aceitação do jugo suave de Nosso Senhor, Rei dos Reis. E é uma mensagem de conversão para todo mundo. Mas sem com isso destruir os estados e as soberanias tal qual elas são. Mas sim dando meios através da santificação da casta sacerdotal, do ministério eclesiástico, dos sacramentos, para que essa classe política ela possa governar de forma justa para o bem comum, e visando sempre Deus, né? Agora, com esse avanço do mundo secular, né, do mundo político, a coisa tende a se inverter, tende-se a se pôr a igreja a serviço do Estado, entende? Então, a proposta aqui é praticamente, né, tirar do vigário de Cristo aquele papel que ele tinha na cristandade. Na cristandade, o vigário de Cristo representava, né, o Rei dos Reis, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Papa era uma espécie de imperador dos imperadores, né, ao qual ele fazia o papel, né, de árbitro das nações. Era ele que intermediava e que resolvia os problemas internacionais. Agora não vai ser mais assim. Agora a proposta é que haja uma outra autoridade, uma autoridade civil, né, que resolva os problemas internacionais. Aqui nós estamos vendo já, né, uma espécie de nascedouro para a ONU, né, e uma negação, o princípio de uma negação de que Cristo é o Rei dos Reis. Porque se não é necessário mais o seu vigário, né, para que se faça a intermediação e condução das nações ao seu fim último, né? Então, é o mesmo que negar que Cristo é o Rei dos Reis. Agora, os homens são os seus próprios reis, né? É uma consequência do humanismo. E como eu disse também na outra aula, que a partir, né, da Revolução Protestante, aquilo que ficava no campo da teologia, porque pensemos, né, que a teologia
ela é a ciência sagrada, a teologia. Então, o pensamento filosófico, ele tem que desaguar na sagrada teologia, né? Porque da metafísica ele não passa sem a sagrada teologia. A sagrada teologia é que vai dar aquelas respostas definitivas que o homem precisa, né? E a Revolução Protestante, ela tira a teologia do centro do debate. Porque a igreja já não é mais importante, de acordo com eles, né? A igreja não é mestra mais, né? Então, o debate tende a se centralizar no campo político, e no campo político meramente filosófico, né? E o pior, né? Os bons teólogos católicos, eles vão cedendo a isso, né? Nesses anos do século XV para o XVI, para o XVII. Então a igreja vai cedendo terreno cada vez mais, né? Ou seja, vai abandonar o combate teológico e vai se refugiar numa área muito perigosa, muito resvaladiça, que é, né, o campo da apologética. Ou seja, os teólogos, os bons teólogos, eles não vão mais buscar converter a ciência moderna a partir, né, da revelação, dos dados da revelação e da fé. Eles vão relegar isso simplesmente ao campo da apologética, não mais ao debate teológico, né? Isso é uma grande derrota. Então é o que eu estou falando, os linhas médias eles vão sempre cedendo para a Revolução e a Revolução vai se aproveitando disso para avançar, né? Lembre-se que a Revolução, o ponto final da Revolução é no inferno. É no inferno que a Revolução acaba, né? Então vai ser assim durante todo esse período, né, do século XVI até o século XIX, passando pela criação da maçonaria moderna, chamada maçonaria especulativa, né, no século XVIII, passando pela filosofia das luzes, dos iluministas, todos trabalhando em conjunto, né, para finalmente liberar essas forças do Estado e voltarem-se contra a igreja. Leão XIII, Papa do final do século XIX, é que vai tentar retomar esses princípios fundamentais da bula, né, de Bonifácio VIII, Una Sancta, onde ele vai tentar reafirmar a verdadeira relação que existe entre a igreja e o Estado. Porém, os teólogos daquela época, os bons teólogos daquela época, né, já vinha de 500 anos cedendo à pressão, né, dessas forças ocultas que detinham o poder das finanças. E a partir do poder das finanças, né, pensem bem nisso, né, uma coisa está ligada à outra, né, o poder das finanças e o poder das ideologias. Controla-se as finanças para que se promovam essas ideologias. E essas ideologias, pelo poder das finanças, elas se difundem e trabalham a mentalidade. Então são 500 anos, né, que essas forças ocultas, a sinagoga de Satanás, vai promovendo essas ideologias, sobretudo, né, a filosofia das luzes. E assim eles vão avançando no campo político até chegar, né, na sua plenitude na Revolução Francesa. Então o Papa Leão XIII vai tentar restabelecer, pelo menos em princípios, né, essa relação entre a Igreja e o Estado. Mas seus teólogos já vinham cedendo de muito, né? Já tinham abandonado o campo do embate teológico para se refugiar na apologética, né? E vai acabar acontecendo, né, aquele desastre do Hahnemann, né, que é quando o Papa Leão XIII vai dizer aos franceses monarquistas que vinham combatendo, né, a Revolução, para cederem diante do Estado republicano maçônico francês. Então é uma grande derrota, na verdade, para a igreja, essa política do Hahnemann, né?
Então, seguindo na história, o Papa Pio XI vai reforçar esses princípios, né, da relação, da verdadeira relação entre Igreja e Estado, já que na Revolução Francesa, né, o laicismo maçônico tinha sido vitorioso, fazendo a separação da Igreja e do Estado. E a gente sabe que isso nunca é isento, né? Porque Nosso Senhor, se não reina na sua presença, na sua ausência reina o demônio. E nós sabemos para quem as seitas maçônicas trabalham, né? Então, Pio XI tenta retomar esse princípio, mas, né, na sua encíclica Quas Primas, mas em seguida, né, ele vai cometer um ato desastroso, que é a condenação da Action Française de Charles Maurras, né? A despeito, né, de todos os erros que Charles Maurras tinha, né, de fato, como agnóstico no princípio da sua vida, mas naquele momento histórico decisivo, era ele um defensor dessa relação, né, verdadeira da Igreja com o Estado. Embora com erros, mas há que se dizer, né, que naquele momento histórico era ele um defensor dessa relação que deve existir, como o Estado colaborando com a missão salvífica da Igreja, né? Ainda que ele pensasse que isso era o melhor para a França só, né? Acabasse caindo também num certo erro, né, utilitarista, né? Mas naquele momento histórico era ele o defensor dessa bandeira. O resultado nós sabemos, né? Condenação da Ação Française, ou seja, todos aqueles prelados que se agarravam, né, a essa luta da Ação Française vão ser afastados, em função da condenação da Ação Française, vão ser afastados, e aí os que vão, né, os progressistas é que vão ocupar esse espaço. E são justamente os progressistas da Nouvelle Teologia. Então agora o campo vai estar aberto para eles. Entendeu? Isso aqui é importante para a gente entender, né? O Concílio Vaticano II, que vem em seguida. Uma coisa importante em história, que a gente precisa também, né, ter bem claro na nossa mente, é que as coisas elas vão acontecendo, como nós estamos vendo aqui, né, gradativamente, né? Nenhum grande evento acontece de uma hora para outra. Tem sempre, né, as causas mais remotas, tem sempre aquela preparação, né? Mas tem uma coisa interessante em história, que é o estopim. Ou seja, é aquele marco histórico, né, que faz com que a gente veja o momento da ruptura, o momento que a coisa aconteceu. Então isso aqui é muito importante para nós, porque muita gente fala assim, o problema não começa com um concílio. De fato, o problema não começa com um concílio, mas o concílio é um marco histórico, né, que fica muito claro para nós ver o momento da ruptura. E mais do que isso, o concílio é o cavalo de Troia, né? Foi o momento que os inimigos de 2000 anos encontraram para entrar dentro da igreja. Lembre-se que a guerra de Troia, 20 anos de guerra, não se resolvia a guerra de Troia. Foi preciso o gênio de Odisseu, né, pensar na estratégia de se fazer um cavalo de madeira para presentear os troianos, mas dentro do cavalo estava todo, né, boa parte lá do exército grego, né, porque eles não tinham como entrar nas muralhas da cidade de Troia de outra maneira. Então, o cavalo de Troia, na guerra de Troia, é um marco decisivo, assim como o Concílio Vaticano II. Os inimigos entraram com sua falsa doutrina, essa doutrina, né, da religião do homem, esse cavalo de Troia, que foi o Concílio Vaticano II. Então, Deus permite esses marcos históricos que é para a gente ver claramente. Por exemplo, Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, já vinha se trabalhando desde o século XIX. Mas qual é o marco, o estopim, né? O assassinato do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, né? Então, aquele momento ali é o estopim para a guerra. E ele começa, né? A Revolução Protestante, nós já vimos que o humanismo já vinha preparando a Revolução Protestante. Mas qual é o marco da Revolução Protestante? As 95 teses de Lutero, na porta da igreja de Wittenberg, né?
Então esses momentos faz com que a gente veja claramente o momento de ruptura. E o Concílio Vaticano II, né, representa exatamente esse momento, né, a ruptura. O Jacques Maritain, nessa obra Humanismo Integral, né, ele vai procurar uma solução, e essa solução depois vai ser utilizada para o concílio, né? Porque os católicos liberais, ao mesmo tempo que eles querem liberdade para o Estado, eles querem permanecer católicos, né? E querem certas prerrogativas de católico. É como se quisesse conciliar duas coisas absurdas, né? Duas coisas antagônicas que não tem possibilidade de conciliação. Mas o Jacques Maritain vai achar uma fórmula para isso, né? A fórmula do Cristo Rei. Ora, como é que Cristo Rei pode ser rei num Estado laico? É uma coisa assim antagônica. Cristo Rei e ao mesmo tempo o Estado ser laico. Ou seja, ter a sua liberdade religiosa. Né? Como é que pode? Então, mas o Maritain vai propor isso. Ele vai propor que Cristo é rei mesmo no Estado laico. E é essa bandeira do Jacques Maritain, desse novo Cristo Rei, que agora Cristo é rei não para defender os direitos da igreja, não para defender a religião verdadeira, mas para defender exatamente o seu oposto, a liberdade religiosa. Então, Cristo é rei e, em nome dessa realeza de Cristo, deve-se defender a liberdade religiosa. Essa vai ser a bandeira, né, que os teólogos do concílio vão aproveitar, né, para impor. Então, essa é a primeira bandeira, né? A bandeira do Cristo Rei como promotor da liberdade religiosa no Estado laico, né? E o concílio vai, então, propor a chamada consistência das realidades temporais. Novamente, né, o concílio vai fazer aquela leitura errada da história, baseada, né, na leitura que os humanistas fazem, para dizer que a igreja, na Idade Média, ela reprimia as pessoas, né? Ela era contra as coisas boas desse mundo. Esse mundo tem coisas boas, né? E a igreja ela era contra, ela fazia com que as pessoas não dessem o devido valor às coisas do mundo, aos prazeres da vida. E, de certa forma, né, a mentalidade da linha média desse período, né, de gestação do humanismo até a sua consumação na Revolução Francesa, né, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de certa forma, acabava cedendo um pouco nesse ponto também, né, de cair no outro extremo, de realmente desprezar as coisas do mundo. Então, muito cuidado, né? Essa mentalidade também de desprezar as coisas boas do mundo, ela é perigosa também. Mas a leitura que os humanistas faziam da Idade Média não era correta. Na Idade Média não era assim. Então, lembrando aqui das negações evangélicas, né? Isso é que ajuda o homem a dar valor às coisas. Por exemplo, quando se diz assim, né? Não aos afetos do mundo, né? Não aos afetos do coração. E o remédio para isso é a santa pureza, a santa castidade. Isso não quer dizer que o homem ele despreza as coisas do mundo. Isso quer dizer que o homem utiliza as coisas do mundo na sua justa medida, mas sempre visando o fim sobrenatural. Ora, o homem casto, de vida regrada, ele que dá o devido valor à mulher. Assim como aquele homem que não quer os bens desse mundo, mas utiliza os bens desse mundo, em consonância com seu fim último, que é a sua santificação e a salvação da sua alma, para a glória de Deus,
e faz o voto, por exemplo, de pobreza, ele ama a pobreza, mas ele não despreza os bens desse mundo, né? Ele simplesmente se contenta com pouco. Tá aí, por isso que Nosso Senhor dizia assim, bem-aventurado, né, os pobres de espírito. São aquelas pessoas que se contentam com pouco. Porque esse é o que dá o devido valor ao dinheiro, né? Mas a mentalidade humanista deturpava isso. Achava que os homens da Idade Média desprezavam essas coisas porque consideravam essas coisas ruins em si mesmas. Não são ruins em si mesmas, são bens, né? Por isso que a gente chama de bem, são bens. O dinheiro é um bem, né? A vida conjugal é um bem, mas na sua justa medida, visando sempre o seu fim sobrenatural, né? Para o concílio, não. Para o concílio, essas coisas são bem em si mesmo. Não visa mais, né? Então, eles condenavam a atitude medieval a partir de uma leitura errada, de achar que o homem medieval desprezava as coisas do mundo, né? Porque considerava as coisas do mundo um mal em si mesmo. Não é verdade. As coisas do mundo, elas eram usadas na sua devida medida, visando o seu fim sobrenatural, né? E agora, eles vão valorizar as coisas do mundo, considerando que as coisas do mundo são um bem em si mesmo. É o contrário, né? Por isso, consistência das realidades temporais. Veja bem, seguindo, né, essa ideia de Maritain, do Cristo Rei no Estado laico, né, que faz a separação radical, né? Quando Nosso Senhor diz assim, dai a César o que é de César, né, dai a Deus o que é de Deus. Mas lembremos que tanto César, né, quanto o poder espiritual estão submetidos à autoridade de Deus, porque todo poder vem de cima, né? Então tem que haver uma ordem também, né? Dá a César o que é de César naquilo que é próprio de César. Mas naquilo que César deve a Deus, César tem que prestar contas a Deus. Então, o que o Maritain faz? O Maritain separa essas coisas. É assim, o poder temporal é meramente um poder ligado ao mundo natural. E o poder, né, eclesiástico da igreja, a questão sobrenatural. Como a questão sobrenatural é algo por vir, nós vimos, né, o reino ainda virá, né? A igreja não é o reino ainda virá, né? Então, a igreja tem outra missão agora, nós vamos ver já já. As realidades mundanas são boas em sua própria natureza, nós vimos, né, para o concílio, né? A graça não as altera, mas ajuda-as a ser o que são, isto é, preservam a sua consistência. Por isso a expressão que eles vão utilizar, consistência das realidades temporais. As coisas do mundo são boas em si mesmas e a graça faz com que essas coisas do mundo tenham a consistência que elas realmente devem ter. As realidades mundanas, portanto, são a matéria do reino de Deus. Na doutrina católica, né, as realidades terrenas têm sentido só em ordem às eternas. Mas isto não quer dizer que não se deva levá-las em conta. Agora, o que diz a Gaudium et Spes? A pessoa, comunidade e o trabalho são considerados numa ordem puramente natural, a despeito do que a graça possa operar nelas. Segundo ponto, o pecado não é contrário aos interesses de Deus, mas contrário aos interesses do próprio homem. Terceiro ponto, a graça não eleva estes valores, mas só faz com que eles sejam melhor naquilo que eles já são por natureza. Você vê a sutileza da coisa, né? Os termos que eles usam parecem, né, ser católico, mas quando a gente entende a essência do que eles estão dizendo por consistência das realidades temporais, a gente observa, né, que na realidade o que eles querem favorecer, o que eles querem promover, né, são os benefícios dos prazeres desta vida. É por isso que ontem eu achava engraçado de um determinado padre que apareceu aí agora defendendo na missa o uso da maconha, né? Depois, se vocês tiverem a oportunidade de procurar na internet, né, o padre fazendo apologia da maconha na missa.
distribuindo semente da maconha, né? Então, você pode se perguntar, né? Mas por que esse homem continua padre? Agora a gente entende, né? Porque, olha, se a maconha provoca o bem-estar para o seu usuário, tá dentro dessa lógica aqui, ó. Consistência das realidades temporais. Se ela faz bem para o homem, por que ela deve ser proibida? Se o homem se sente bem usando ela. Entendeu? Se ela promove o bem-estar, ela por si só é boa. Você está entendendo? E a graça ajuda ela a ser o que ela é, a sua própria natureza. E esse padre, ele chega a dizer, ele chama a maconha de santa erva. É uma erva divina, a maconha. Então, para quem conhece a doutrina conciliar, a gente sabe que ele acaba, né, na sua estupidez, na sua ignorância talvez, né, porque provavelmente ele não entende, né, a fundo, né, essa doutrina conciliar, né. Mas ele é levado a isso pela própria doutrina conciliar, porque ele foi educado num seminário, né, ele foi aprendendo certas coisas, então automaticamente a doutrina conciliar vai levar a isso. Vai levar a essa loucura de um padre em plena missa defender o uso da maconha. Entendeu? Agora, uma coisa importante para nós é lembrar sempre o seguinte, né? O concílio, ele não é 100%, né, naturalista. Pensem bem nisso, né? Ele atende ao naturalismo e por isso cai num panteísmo de um padre que defende o uso da maconha a ponto de divinizar a erva da maconha, né? Mas ele não é só isso. Isso vai atender e vai fazer com que surja uma teologia da libertação, por exemplo, né? Porque quando o concílio defende a consistência das realidades temporais, os prazeres do mundo, é lógico que vai favorecer uma ideologia materialista marxista dentro da igreja, que é a teologia da libertação. Mas, ao mesmo tempo, ele pretende também ser espiritual, porque ele vai dizer, né, que existe uma outra realidade, que é a realidade do reino que virá, que ainda virá. Então, ele, de certa forma, né, ele deixa uma brecha para uma transcendência. Senão ele seria 100% naturalista. Mas ele, como eles são espertos, né, ele sabe que eles não podem ser 100% naturalista. Tem que ter uma brecha para a transcendência. E essa transcendência é aquela que virá no reino, né, no reino de Deus. Ora, quando a gente entende isso aqui, a gente se vê que, a gente percebe, né, como é que o concílio ele vai fazer com que a Igreja Católica, através dessa doutrina, ela se ponha a serviço do príncipe desse mundo. Isso é que é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Então nós vamos ter a liberalização das forças ocultas que controlam o mundo politicamente, mas que agora vão pôr a igreja a seu serviço. Vão pôr a igreja a seu serviço. E qual vai ser a função da igreja? Ora, a função da igreja não é mais procurar ordenar a ordem política para a santificação e salvação das almas. Isso o Estado ele se encarrega de promover a paz do mundo. Então é por isso que o concílio, desde o princípio, seguindo, né, Francisco de Vitória, ele vai pensar numa autoridade mundial, né, num governo mundial, num governo único. Então, quando a gente fala hoje assim, olha, está acontecendo, né, esse processo todo aí de nova ordem mundial e tal. Olha, o concílio já antecipava isso. No concílio já tem um clamor por esse líder que vai governar o mundo e trazer essa paz mundial. Então, quem vai ficar a cargo de trazer a paz mundial não é mais a igreja. Ora, a igreja, o Papa, é vigário de Cristo. Cristo é o príncipe da paz. Se Cristo não traz a paz, quem é que vai trazer a paz para o mundo? É o anticristo. Para quem que o concílio trabalha? O concílio trabalhou para quem? Para o príncipe da paz ou para o anticristo? É bom que a gente pense nisso, né? Então, a partir do concílio, a tarefa de trazer a paz para o mundo
não é mais da igreja. É do Estado secularizado através de um poder único, né, de uma autoridade única. E a função da igreja é trabalhar para a paz mundial num outro sentido, unindo todas as religiões, fazendo uma unificação das religiões, né? A igreja, ela não é o reino, né? De acordo com eles, a igreja não é o reino de Deus. A igreja é aquele primeiro rebento, né? Que parte daquela semente que brotou, né? E a missão da igreja é anunciar o reino que virá. Então a missão da igreja doravante seria essa, né? Anunciando o reino que virá e promovendo a união de todas as religiões. E deixando, né, ao encargo de conduzir os negócios do mundo para a paz mundial e a felicidade do homem nesta vida. Porque a igreja agora já não tem mais aquela missão sobrenatural, né? Ela simplesmente prepara para o advento do reino, unindo as religiões, essa é a função deles agora. Daí porque tanta importância no ecumenismo, né? Então a igreja passa a ficar a serviço do príncipe deste mundo. Depois das duas guerras mundiais, o concílio quis falar de paz, mas não como na cristandade, onde o Papa era o vigário do príncipe da paz. Porque agora o poder eclesiástico não deve agir diretamente na ordem mundana. A relação entre essas duas esferas agora reside no conceito de sacramento. A igreja é como que um sacramento, como um sinal, né? A igreja deve agir como um sinal, promovendo a unidade de todas as religiões. E dessa forma, se pondo sob a autoridade temporal única, capaz de promover a paz concreta na realidade natural. Entendeu? É por isso que o Papa Paulo VI, ainda logo que termina o concílio, ele vai à ONU. Primeiro Papa, né? Que vai à ONU. E é exatamente isso que ele faz na ONU. Ele vai conferir à ONU essa tarefa, essa missão, que era da igreja. Agora não é mais, né? De trazer a paz para o mundo, mas a paz de Cristo, não a paz dos homens, mas a paz de Cristo, né? E depois, logo em seguida, ele vai depor a tiara a favor dessa autoridade mundial, desse governo mundial único, né? Que não se enganem, já existe esse poder mundial, né? Só que não é da maneira como as pessoas pensam, não é dessa maneira. E vai se tornar, vai se tornar mais claro com o passar do tempo, né? Mas que já existe esse poder, né, oculto, né, que controla todas as nações, é claro que já existe, né? Desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E com o passar do tempo vai se tornando mais visível, né? Ele vai se tornando mais visível, né? Então, um erro de análise de muita gente é pensar que essa nova ordem mundial vai se formar, né, vai se estabelecer, esse poder temporal, esse poder político mundialista vai se formar e aí vai perseguir a igreja, vai começar a perseguição à igreja. Não. Esse poder já se formou, já perseguiu a igreja e já conseguiu. Aí na aula que vem a gente fala sobre a relação da igreja com as outras religiões e como é que eles visam fazer essa engenharia do Dr. Victor Frankenstein. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.